Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Pois é, à medida que a gente vai chegando numa certa fase do nosso planejamento de vida, a gente começa a se preocupar. Aonde que eu vou morar? Será que existe algum lugar melhor para eu passar a minha vida, curtir a minha aposentadoria? E isso se chama planejamento imigratório. E ninguém melhor para falar de planejamento imigratório do que a minha amiga aqui, doutora Helena Passo Neves, que tem uma história muito interessante de vida e profissional para compartilhar com a gente nesses minutos. Muito obrigado por esse tempo, pela sua atenção. Então, por favor, doutora Helena, poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco da minha história. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada aqui em Portugal. Nós temos um escritório aqui no centro de Braga e nossa especialidade é justamente nesse tema, no planejamento imigratório. Nós atuamos em todas as áreas do direito português e nós atuamos também na área da nacionalidade portuguesa, na área de visto, nessa área imigratória. Olha, a doutora Helena, ela tem trabalhado ao longo de quanto tempo nesse trabalho de imigração aqui em Portugal? Nós estamos já nessa área há 8 anos. Há 8 anos nós ajudamos diversas famílias a virem para Portugal de forma legal. Que bacana. E eu fiquei curioso, receber um prêmio de melhor do Brasil no mundo como a melhor advogada brasileira aqui em Portugal. Esse título daqui é um orgulho para nós brasileiros ter uma representante ocupando aí uma posição tão importante, de tanto destaque aqui na região. Pois é, esse prêmio foi uma realização de um sonho, né? E eu agradeço aos meus clientes também, a minha família. Eu ganhei esse prêmio, foi no Palácio de Kensington. Uau! Foi super bonito. E esse ano também eu fui homenageada também com um prêmio. E no final também desse ano, eu estou concorrendo também a outro prêmio. Acho que vai ser o 3º prêmio, se Deus quiser. Depois eu te passo para você me ajudar nas votações. Claro, com certeza. Até porque eu também sou um cliente da doutora Helena, porque tem me ajudado bastante nessa questão de planejamento imigratório, nas dúvidas que eu tenho. Ela sempre me socorre aí para eu não entrar em situações mais complicadas, mais complexas, que podem ser evitadas. Como é que é essa história, essa origem por trás de todo esse seu currículo de planejamento imigratório e ajudando tantas famílias a virem para morar em outro país? A minha história, né? Há 8 anos atrás, eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e eu dava aula na Universidade Estácio de Sá, também coordenava o curso de Direito, eu tinha 12 turmas, a minha vida era uma loucura, e eu precisava fazer o doutoramento, né? Eles me exigiam o doutoramento, e eu estava com muito medo da violência que estava no Rio de Janeiro. Então eu decidi tirar um ano sabático, pedir uma licença não remunerada e vim para Braga, porque a Universidade do Minho, na qual eu fui aprovada para fazer o doutoramento, então por isso que eu escolhi Braga, é localizada aqui em Braga. E me apaixonei por Portugal, me apaixonei por Braga, e depois de um ano eu vim com a minha família, tenho 2 filhas e o meu marido, e resolvemos ficar em Portugal. E aí veio a questão da advocacia, né? O que eu vou fazer? Eu sei advogar, a docência aqui é um pouco complicada, eu teria que terminar o doutoramento só depois de 5 anos, aí eu teria que entrar novamente em sala de aula. Eu falei, não, então eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, que é advogar, e vou tratar dos imigrantes, vou realizar os sonhos das pessoas que querem vir morar em Portugal. Então abrimos um escritório, aí compramos uma sala, depois compramos uma outra sala e fomos montando uma equipe e aqui estamos. Então o seu primeiro cliente foi a senhora mesmo e sua família? É verdade. E com esse aprendizado foi desenvolvendo compartilhando. Eu fiz o meu visto e também eu vim para cá para poder fazer um resgate das minhas raízes, porque o meu bisavô era português, então eu dei entrada na nacionalidade do meu pai como neto, porque aqui só vai até neto. Depois eu fiz a minha, depois eu fiz das minhas filhas e assim sucessivamente. Então também... Foi um segundo doutoramento em planejamento migratório.
Então, tudo isso daí, toda essa experiência, obviamente a gente sempre pergunta o que é mito, o que é falso. A gente ouve tantas histórias de pessoas que vão para a internet, que vão nas mídias sociais, falam determinadas coisas e depois a gente vê assim, puxa vida, me falaram tudo errado, eu peguei informação errada, isso daqui não era dessa maneira. Existem esses mitos e essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. O que está funcionando, o que não está funcionando, de acordo com o que a senhora tem visto ultimamente aqui em Portugal? É verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro, o planejamento imigratório, ele é muito importante. O planejamento imigratório, ele vai desde a questão, ele é multidisciplinar, né? Ele vai desde a questão, né, da advocacia, que é você procurar um advogado experiente para poder verificar qual é a forma de você vir legal para Portugal. Então, nós temos vários vistos, mas inúmeros. Com certeza, nós vamos encontrar um visto que se adequa ao seu caso, seja de estudante, seja de empresário, seja o D7, que é para quem, não é só para quem é aposentado, quem tem rendimentos próprios também. Tem esse mito, né? É só se eu sou aposentado? Não. Se você tiver rendimentos próprios, tem gente que está perto de se aposentar, mas tem rendimentos, tem investimentos, tem empresa que pode ficar no Brasil funcionando sozinho ou em outro país funcionando sozinho. Então também esse já começa com o mito. Ou a nacionalidade, né? Por quê? Porque Portugal, numa época, viveu o oposto, né? Diversos portugueses foram para o Brasil, foram para outros países. Então, muitos, assim como eu, que tenho sangue português, eu tenho sangue português e italiano, tem também esse sangue português. Então, também tem essa possibilidade de entrar com o processo de nacionalidade portuguesa e de vir de forma regular. Então, o planejamento, ele inclui essa questão da vinda, inclui também a questão financeira, né? Antigamente era muito mais simples, porque a questão financeira é você verificar, olha, eu tenho um tempo, né? Eu ano sabático, né? Eu fiquei aqui 1 ano estudando, então eu tinha um planejamento financeiro de 1 ano para poder depois ver o que eu ia, se eu ia ficar ou o que eu ia fazer. Então você precisa desse planejamento. E hoje esse planejamento, ele fica um pouco apertado, por quê? Com esse fluxo imigratório, o valor dos imóveis, eles subiram muito. Então, o valor hoje de um arrendamento, na época que eu cheguei, era 500 euros. Eu morava num apartamento espetacular. Esse mesmo apartamento hoje está 1.500. Para você comprar um imóvel, para você comprar antigamente também era muito mais fácil. Então, o primeiro apartamento que eu comprei, a prestação era super baixa. Então, tinha muitas pessoas que compravam para investir. A taxa Euribor veio aí e subiu. Então, antigamente a taxa era negativa. Hoje em dia está melhorando, mas também tem essa questão. Influencia muito. Então, também é uma parte do planejamento imigratório, verificar qual é o local. Então, tem gente que não gosta de frio. Então, o que nós aconselhamos é uma viagem expedicionária. Verificar aqui em Portugal qual é o local que mais se adequa ao seu way of life, né? O que você... quem é carioca, por exemplo, que nem eu, adoro uma praia, então tem que ir para Cascais. Não que... Eu amo Braga, né? Mas tem gente que não vive sem praia, então é isso que tem que colocar na balança, né? E na hora de decidir onde quer morar. Apesar de que no verão, Braga é muito quente, lembra bastante o Rio de Janeiro. E tem os banhos de rio aqui que são fantásticos, as praias fluviais. É verdade, é que tem muita festa, tem muitos brasileiros, então assim, eu sempre me senti muito acolhida, né? Tanto por a gente tem muitos amigos, né? Até pelos colegas mesmo da minha profissão, então assim, por isso que eu adoro Braga. Que bom. Sobre um outro mito que me veio à cabeça agora, é essa situação que muitos brasileiros falam, que entra como turista e depois corre atrás da sua permanência. Pela sua experiência, isso funciona ou é um mito? É uma coisa que a gente deve evitar? Dá para planejar antes? Pois é, isso é um mito, né? Tem muitas pessoas que já conseguiram, né? Mas assim, isso é uma forma que a gente fala para não vir e não acreditar e não cair nessa, né? Porque antigamente tinha manifestação de interesse, então muitas pessoas vinham, né? Diziam que vinham com visto de turista, mas não existe esse visto de turista, né? E aqui tentavam essa regularização. Então muitas pessoas ficavam 2, 3 anos sem conseguir essa regularização e agora
não existe mais a manifestação, então a forma de vir, então isso é um mito, a forma de você vir é através de um visto, né? Solicitar o visto no país de origem. E olha só que interessante, tem muitas pessoas que falam, mas espera aí, a gente recebeu essa semana até um cliente, eu tô em Dubai, eu tô em Istambul, eu tô no Canadá, eu tô nos Estados Unidos, enfim, a gente já fez visto para vários locais, desde que a pessoa esteja residindo legalmente. Então a pessoa não precisa voltar para o seu país de origem, está residindo legalmente, você pode solicitar o visto para Portugal desse país. Ou seja, por exemplo, eu estava morando na época na Colômbia. Eu pedi meu visto na Embaixada de Portugal, na Colômbia, e funcionou. O que a senhora está falando se é um brasileiro, está em Istambul, vai lá numa Embaixada de Portugal, se quiser vir para Portugal. Se quiser ir para Estados Unidos, vai na Embaixada dos Estados Unidos e já procura o visto correto lá. Sim. E para isso, o melhor é ter uma assessoria, porque pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a seleção do visto é super importante. Não é dizer assim, eu quero um visto de empresário e vou chegar lá, vou estudar. Não é chegar como empresário e depois mudar para um visto de investidor. Já tem que ter essa qualificação, essa tipificação no momento que vai solicitar a imigração. Isso. A escolha do visto ela é muito importante. E também a gente tem recebido aqui muitos clientes que pagam para pessoas que não são advogados e que depois não vem mais esse dinheiro, tanto também na parte de arrendamento, então arrendam, alugam, né? O arrendamento é o aluguel, alugam um imóvel, aí depositam na conta desse suposto advogado, dessa suposta pessoa, e depois chega aqui, não existe esse imóvel. Então, assim, são coisas que a gente precisa tomar muita atenção, né? Essa questão também do mito. Eu posso acreditar em qualquer... Não, o ideal é que você entre no site da Ordem dos Advogados de Portugal, coloca lá o nome do advogado e veja se ele tem a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. Isso é muito importante, essa escolha do visto, porque você está fazendo uma contratação desse serviço à distância. Já é uma forma de se prevenir e começar a se aculturar sobre as situações legais, fiscais, financeiras do país. Ter uma boa assessoria abre muitas portas e não deixa outras portas fechadas para a gente no futuro. É verdade, né? A questão cultural também é muito importante, né? No planejamento imigratório, a gente fala que também tem que ter a questão cultural, você estudar a cultura, apesar do idioma ser o mesmo, né? A cultura é diferente, né? Então a gente sempre respeitou bastante a cultura de Portugal, não querer impor a sua cultura, respeitar a cultura portuguesa. A questão psicológica também é muito importante, né? Fazer um apoio, né? Um apoio psicológico, porque é diferente, né? Então quando você é imigrante, você vai deixar para trás, né, toda a sua bagagem. Então aquilo, né? Eu tenho 20 anos de advocacia, 25 anos de advocacia, né? Aqui a gente tem que recomeçar, um recomeço, né? Então é isso, a gente está sempre buscando e se aprimorando, estudando e buscando apoio. Novos amigos, novos amigos, parceiros comerciais. É verdade. A vida segue. A vida segue. O que a senhora diria que seriam as perguntas e dúvidas mais frequentes do pessoal que vem no processo de imigração, quando vai começar ou quando já está no meio, ou assim, o que o pessoal mais pergunta? O que o pessoal tem mais problemas nessa hora que procura a senhora? Assim, eu recebo muitas perguntas. Primeiro, essa que a gente já falou, né, da questão, é verdade que não existe mais a manifestação, né? É verdade, não existe mais, né? Por hora não existe. Tá para sair aí uma regulamentação da autorização de residência CPLP, mas por enquanto não tem. Tem muitas pessoas que me perguntam também do Estatuto do Residente Não Habitual, que também é muito importante, mas acho que vocês já comentaram já na parte tributária. Na parte tributária, em outro programa. Me perguntam também os tipos de visto, né? Então a gente tem diversos vistos, como nós já falamos anteriormente. Tem o visto D7, o visto D2 para quem é empresário, o visto de estudo para quem é estudante, até um curso profissionalizante. Então também a gente indica que
um curso profissionalizante para quem quer vir, e depois você pode converter esse seu visto de estudo em visto de trabalho. Tem também, me perguntam também a questão do visto de trabalho, porque antigamente você tinha a questão do contingente global. Sim. Ou seja, se você era contratado por uma empresa, essa empresa tinha que colocar no IFP, que é no Instituto de Empregos e Formações, para poder ver se tinha um nacional para esse cargo. Então, pelo plano orçamentário anual, não precisa. Então, você pode ter um contrato de trabalho e vir com visto de trabalho. Tem também o visto procura de trabalho, que muitas pessoas me perguntam. Esse visto não é para qualquer pessoa. Por quê? Porque esse visto ele exige que quando a pessoa chega em Portugal, ela consiga um contrato de trabalho. E aqui a contratação ela pode ser ou por contrato de trabalho ou pela modalidade autônoma, né, que vocês conhecem aí no Brasil. Aqui é o recibo verde. Então, tem algumas profissões que não se adequam a Sim. esse visto. Então, tem que tomar cuidado na escolha do visto correto. Tem também, a gente faz bastante esse tipo de visto para quem é TI. Então, na área de TI, tem muitas pessoas que procuram o visto, tem o startup, né? Enfim, tem diversos, tem o altamente qualificado, tem vários vistos. O que não falta é oportunidade para as pessoas Tem vários que querem Ds, né? imigrar legalmente, entrar num país e poder usufruir de todos os benefícios como se fosse um residente sem ser nacional, é isso? É verdade. Seguindo então um pouquinho mais nessas dúvidas que são as dúvidas mais frequentes, vamos explorar então um pouquinho mais sobre o exercício da profissão. Essas pessoas que vêm com uma titulação, com uma profissão certificada do Brasil, como que funciona aqui em Portugal, que pode ser um bom exemplo dessa questão de profissionais que vêm e querem continuar exercendo a mesma profissão que tinham no seu país de origem. Então, aqui não é tão simples, né? Não é você chegar aqui e falar, pronto, né? Agora vou exercer a minha profissão, né? Eu vou dar o exemplo da advocacia. Antigamente, a advocacia era super simples quando eu cheguei. Quando eu cheguei, tinha um acordo de reciprocidade da Ordem dos Advogados do Brasil com a Ordem dos Advogados de Portugal. Então, como é que era? Você ia no Brasil, pegava os seus documentos, que você estava inscrita na ordem, e fazia a inscrição aqui em Portugal. Simples assim, okay. Muito rápido. Você pagava lá a inscrição, depois você começava a pagar a anuidade, a CEPAS também, que aqui a gente é obrigado a pagar uma caixa de previdência, e pronto. Agora não, por quê? Porque ocorreu, aí muitos advogados vieram para cá, muitos. Aí a bastonária daqui de Portugal rompeu unilateralmente esse acordo e agora não é mais possível fazer a inscrição de advogados brasileiros. Então, o advogado que queira fazer a inscrição é obrigatório fazer uma prova. Então, ou seja, vai ter que estudar todo o direito português para poder fazer a inscrição. Os engenheiros também você pode fazer de forma, tem também esse tratado, então é mais simples. Então, cada profissão tem uma diferenciação. Medicina está super difícil. Você tem que fazer prova, às vezes você tem que também, se você não tiver o mestrado, você tem que também cursar o mestrado. Aqui, a dentista também é equiparado à medicina, então também segue na mesma linha. Então, cada profissão tem uma diferenciação. Economia é mais simples, mas você tem que fazer a equivalência do diploma. Tudo você pode fazer a pesquisa no site da DGES. Nós vamos colocar essas informações todas disponíveis para os nossos ouvintes aí, porque tem que saber antes de vir, porque são profissionais liberais, tem que trabalhar, e para trabalhar tem que ter o seu diploma reconhecido e poder ter o exercício da profissão. E aí tem alguns passos para fazer isso daí, pelo que a senhora está falando. Isso, no próprio site diz qual é o caminho para poder fazer a equivalência, o reconhecimento do seu diploma. Perfeito. E, no caso, se eu quiser vir para Portugal, quais são os tipos de nacionalidade que existem? Eu quero, depois de 5 anos, ou se eu tenho parentes que são portugueses, quais são esses tipos? Como é que a gente escolhe melhor isso daí? A nacionalidade, ela pode ser ou originária ou ela pode ser derivada. A originária é a de sangue.
Então, se você tem sangue português, então, se você tem um pai português, se você é neto aqui em Portugal, muitas pessoas me perguntam assim, eu sou bisneto de português, eu tenho direito? Calma, depende. Por exemplo, eu sou bisneta, mas eu não pedi direto. Por quê? Porque aqui o bisneto é muito difícil a nacionalidade, você tem que comprovar que ela é importante para Portugal. Então, primeiro meu pai pediu como neto, depois eu pedi como filha, né? Porque como ele adquiriu, eu sou filha de português. Então essa é a originária, que é a de sangue, que vai até neto. Depois tem a derivada. A derivada é essa naturalização que antes, pela Constituição brasileira, não era permitida, você perderia a nacionalidade brasileira. Então, essa daí você tem através do casamento. Então, se você é casado ou tem uma união estável com o português, você pode solicitar, no mínimo 3 anos. Depois, se você tem 5 anos de residência, também você veio, pediu visto, residiu 5 anos legalmente aqui em Portugal, você pode... Legalmente, você pode solicitar. Dentre outras. Essas são as mais importantes. Tá certo. E também essa questão de abrir uma empresa em Portugal. Isso daí tem um visto especial para aqueles que querem vir e investir como empresários. É complicado? Tem muitas pessoas que procuram a senhora para esse tipo específico de assessoria? Sim, abrir empresa aqui é muito fácil. É o visto D2. Às vezes, a gente não vai por esse caminho, pelo caminho da empresa. Mas a empresa, por si só, é muito fácil. É barato, você abrir empresa, você abre em uma semana. Tem até empresa na hora, se você for lá na empresa na hora, você abre na hora ou através de um advogado. Nós fazemos aqui a abertura de empresa, abertura de conta também, porque depois que você abre a empresa, você é obrigado a abrir conta. Então, mesmo à distância também, a gente faz a abertura de conta. Depois que você abre a empresa, você tem que contratar um contabilista. Então, muitas vezes a gente não segue por essa linha da empresa. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem que decidir qual é a empresa que ela quer abrir estando no Brasil. E às vezes eu consigo adequar outro visto, por exemplo, o D7. Então, ela não precisa montar um plano de negócios, porque é obrigatório montar um plano de negócios. Ela tem que abrir a empresa e contratar um contabilista, e às vezes ela demora um tempo para vir para Portugal. E às vezes ela chega aqui, a experiência nossa, e ela vai montar uma empresa que é totalmente diferente do que ela constituiu. Ela chega, estuda o mercado de trabalho e fala, não, olha só, essa empresa que eu abri, agora eu não quero fazer uma alteração. Aí, para fazer a alteração, também tem o custo. Então, a gente elimina esses custos que ela tem, escolhendo um outro tipo de visto. Ok. Essa parte de recomeço, tem muitos aposentados, tem muita gente que vai recomeçar a sua vida experimentando um pouquinho essa de empresário. E também ajuda bastante o planejamento sucessório, como a gente falou com outro especialista. Então é super importante para o pessoal ficar ligado nessas dicas para não acabar incorrendo em custos dobrados ou custos equivocados nessa parte de abrir uma pessoa jurídica, uma empresa num outro país. É possível, né? Mas às vezes a gente fala, vem, estuda o mercado, quando você chegar, quando você tiver realmente, porque também aqui tem a possibilidade, às vezes a pessoa ela tem a possibilidade de exercer de forma autônoma, então ela está começando, ela tem poucos clientes, então ela vai nas finanças, abre a atividade, começa a emitir recibo verde, depois que ela tiver um volume grande, sim, que aí ela vai sim abrir uma empresa. Então isso acaba evitando também alguns custos. Perfeito. Agora tá na moda o pessoal falar sobre nômade digital. Tem essa coisa de nômade digital aqui, visto para nômade digital em Portugal? A senhora também mencionou numa outra conversa sobre Tech Visa. Tem diferença esses vistos? Sim, tem diferença. Você pode solicitar, né, ou Tech Visa ou o nômade digital, os dois. O nômade digital é aquela pessoa que pode trabalhar, né, tem lá o seu contrato de trabalho e que pode exercer essa sua profissão de qualquer local do país. Então ele quer vir morar em Portugal e tem esse contrato, né, na Alemanha, tem esse contrato no Brasil, né, enfim. Então ele solicita
e tem autorização para poder ficar em Portugal. E já o TecVisa tem que ser uma empresa portuguesa. Então, ele tem um contrato com uma empresa portuguesa. Essa empresa portuguesa ela é cadastrada num site, né, no IPME, e aí, através desse contrato, né, através dessa declaração, ele vai solicitar o TecVisa para poder vir para Portugal. É muito complicado? Não. O problema do nômade digital é que tem que comprovar o valor dos rendimentos, que é um valor um pouco superior. Então, por isso também que às vezes a gente vai por um outro caminho, né? Porque às vezes a pessoa não consegue comprovar esses rendimentos. Cada caso é um caso e para cada problema tem sempre a solução correta. É verdade. No contexto atual, como é que está essa situação de imigração, pelo menos aqui em Portugal, que é o segundo país que mais recebe brasileiros mundo afora? Agora nós estamos vivenciando um momento, né, em que a imigração ela está sendo controlada. Eles estão tentando cada vez mais controlar a imigração. Uma das modificações, né, que nós estamos sentindo, né, esse controle, né, uma imigração de forma consciente, que seria isso, né? Através do fim da manifestação, o controle maior nas fronteiras. Então, assim, a gente está vendo muitas pessoas que estão vindo de turista e que estão voltando, né? Então, a gente fala, não venha, venha através do visto. Por quê? Porque chega no aeroporto, tem um controle muito mais rigoroso das pessoas que estão vindo. Também o controle nas ruas, né? Tem muitas pessoas que estão sendo paradas e que estão pedindo o documento de identificação, o título de residência ou o cartão cidadão. Então, esse controle está cada vez maior, justamente visando essa imigração de forma controlada. Não é que Portugal, muitas pessoas estão falando assim, agora Portugal está querendo virar as costas para os imigrantes. Não é isso. Portugal precisa dos imigrantes. Portugal é um país velho. Muitos estudantes que se formam aqui acabam saindo para outros países aqui da União Europeia, que tem um salário maior. Então, Portugal precisa dessa mão de obra do imigrante, mas da forma que está, né? A gente vive aí um caos em diversos setores da imigração, não dá para continuar. Então, é uma imigração de forma consciente, de forma controlada. Falando agora um pouquinho mais para o pessoal do Tábula Rasa Sênior, que seria o público acima de 50 anos, que já está planejando a sua aposentadoria voluntária, a sua aposentadoria recomeço, que tipo de visto essa pessoa deveria estar procurando para poder fazer um planejamento migratório para entrar num país como Portugal ou até da União Europeia, porque são os mesmos tipos de visto? Assim, eu acho que o melhor, né, o que mais se adequa, né, e assim, eu tenho vários clientes, né, que a gente aplica para esse visto é o D7. São aquelas pessoas que já são aposentadas ou aquelas que não são aposentadas, mas que têm rendimentos próprios e que querem vir morar em Portugal. Por quê? Porque aqui tem um clima ameno, aqui você tem uma segurança muito maior, então você consegue ter uma qualidade de vida melhor morando aqui. E olha que interessante, você solicita o visto no seu país de origem, não precisa ser Brasil, enfim, onde você está residindo, você vem para Portugal, aí você vai na AIMA, antigamente era o CEF, agora é na AIMA, e você tem o seu título de residência. E depois de você residir 5 anos em Portugal, você tem direito à nacionalidade portuguesa. E com essa nacionalidade portuguesa, você pode depois residir em qualquer país da União Europeia. Então, isso também abre portas para que você depois possa residir em qualquer país da União Europeia. Agora eu fiquei interessado. Então, quer dizer que nesse visto D7 eu entro legalmente em Portugal. Eu posso trabalhar? Pode trabalhar. Posso estudar? Pode estudar. Posso viajar por toda a Europa sem me pedirem passaporte? Isso, pode. O único problema que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na questão do visto, que o visto de residência, você tem que residir, né? Então, eu posso ficar metade no Brasil, metade aqui? Não. Pela lei, você não pode se ausentar do país em cada autorização de residência por mais de 6 meses consecutivos ou 8 interpolados. Senão, depois, quando você for renovar, você pode perder o seu direito
da sua residência. Entendi. Então fica essa dica. Mas se a pessoa não quiser, aqui na União Europeia, tiver alguma dúvida, pode recorrer a serviços de assessoria especial de um advogado. Sim, dessa área. O visto, a nacionalidade são administrativos, mas também o advogado faz essa assessoria. Tá certo. Tem algum caso, vem à sua cabeça agora, de famílias ou pessoas que tiveram uma experiência positiva que possa ser compartilhada, ou até uma experiência negativa que a senhora diz assim, isso poderia ser evitado se a pessoa tivesse feito tal coisa? A gente tem vários casos, né? Tivemos casos que as pessoas procuraram no nosso escritório depois de um indeferimento de um visto, a gente recorreu e a gente conseguiu. Hoje em dia a gente pode falar que a nossa aprovação em visto é 100%. A nacionalidade também, pessoas que estavam desacreditadas, a gente entrou com o processo, a gente fala que nós somos os advogados das causas impossíveis. E eu acho interessante também, porque o nosso trabalho é um trabalho que eu falo que a gente acaba mudando a vida de gerações. Você, através de um processo de visto, o pai e a mãe vêm para cá, então isso aí vai mudar a história de várias gerações, né? Então é impactante. Então, às vezes a gente ligando para o cliente para dar notícia de que saiu a nacionalidade, né? Então é um choro, aquele choro de alegria, né? Porque ele vê ali naquela nacionalidade ou naquele visto uma possibilidade de uma melhora de vida, né? Então, assim, a gente tem vários casos, casos complicados, casos mais difíceis, né? Porque a gente pensa assim, todo o processo é a mesma coisa. Não. Às vezes você tem um irmão que tem direito e o outro irmão que não tem direito. Então, assim, a gente às vezes tem que dar essa notícia. Olha, infelizmente você não tem, porque não tem o estabelecimento da filiação, enfim. Então, é complicado. Mas, assim, a gente pode tentar criar uma tese aqui. Uhum. Então, são esses os casos difíceis. Entendido. Quanto ao futuro provável, com tudo que a gente está vendo hoje em relação a migrações para a Europa, a situação de um maior controle, quais seriam os riscos e oportunidades que a gente vê para essa população que estaria, no caso, pensando num planejamento migratório? Assim, eu tenho bastante, eu tenho bastante esperança, né? Eu sou, assim, eu acredito bastante, né? No processo de imigração. Eu sou realizada, né, aqui em Portugal, então, assim, eu incentivo bastante, mas, assim, incentivo com base num planejamento imigratório seguro, né? Então, às vezes algumas pessoas me ligam, olha só, a situação é essa. Eu falo assim, não, é melhor você não vir agora, nesse momento. Vamos fazer um planejamento mais consistente, né? Então, eu acho que o futuro é um futuro promissor, né? Esse movimento não é só de Portugal, é um movimento da União Europeia, né, que a gente está observando, né, essa imigração consciente. Eu acho que isso vai ser bom para todos, né? Para quem está vindo, para quem está aqui, né? Porque do jeito que tá, não dá, né? Então, hoje em dia, né, a gente trabalha com o imigrante aqui. Essa situação do imigrante está uma situação que viola todos os direitos fundamentais. Não ter agendamento na AIMA é um absurdo. A gente tem que entrar com ação para conseguir um agendamento, é um absurdo. Então, eu acredito que daqui a algum tempo isso vai ser resolvido. Então, vai chegar, já vai ter agendamento. É só uma questão realmente de resolver esse passivo. Uhum. Porque também, por outro lado, a gente tem que ver, a gente tem que verificar o que aconteceu. Foram anos, né, que ocorreu um grande fluxo imigratório sem a contratação de novos funcionários. Então, isso também acabou acarretando um boom, né, no setor público. Então, o IRN, a AIMA, tá tudo colapsado, né? Então, Portugal tá na moda em termos de imigração. A gente só ouve o pessoal falar que cresceu muito a imigração, não só de brasileiros, mas o que a gente vê são muitos americanos. Os ingleses, depois do Brexit, também agora tem que pedir esse visto para imigrar para Portugal. Então, tudo isso daí traz uma maior demanda pelos serviços do governo.
governo que não tinha antes. É verdade. Como que a gente acha a doutora Helena para tirar dúvidas? Como é que a gente contrata esse serviço? Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. O meu Instagram é @helenaneves_advocacia. O meu site helenanevesadvocacia.pt. E tem algumas fontes oficiais, alguma coisa que o pessoal possa acessar, no caso específico de Portugal, que possa tirar alguma dúvida, fazer alguma leitura prévia, que seja oficial? Sim, eu acho que é interessante. Quem quer vir com visto, o site da VFS, VFS Global, o site da AIMA também, aima.gov.pt. Tem o site da Ordem dos Advogados, também que tem muitas informações também para fazer a pesquisa dos advogados. Portal oa.pt. Tem também o site do IRN, quem tiver alguma dúvida com relação à nacionalidade, irn.justiça.pt. Tem também o dos consulados, né? Do Consulado de Portugal também, que tem todas as informações referentes a visto, a nacionalidade. São assim os que eu vejo que são mais importantes. Não cair em golpe é o principal. Tem todas as fontes aqui para poder se precaver e fazer o processo todo direitinho. E também é importante, todo o processo de nacionalidade, a partir do momento em que a gente distribui, tem uma senha. Então também tem um site que você pode fazer a consulta do seu processo. Quando a gente distribui, a gente já envia para o cliente a senha, e aí caso ele queira, então se você tem um processo de nacionalidade, você deve ter a senha do seu processo. Você pode consultar e ver em que fase que ele está. E excelente. E a boa notícia é que agora a gente pode ter a dupla cidadania mesmo sem ser originário, né? Antigamente tinha muitos clientes que tinham medo, né? Principalmente quem é aposentado, principalmente quem tem o cargo público. Por quê? Porque na Constituição brasileira tinha um artigo dizendo que se você se naturaliza, você perde a nacionalidade brasileira. Isso na prática não acontecia, porque não tinha essa comunicação de Portugal nem de outros países. Mas, claro, tinha aquele medo, porque poderia vir um dia ter essa comunicação. Só que agora saiu, né? Não existe mais na Constituição. Então, se você tem esse direito, né? Se você ou é casado com português, ou se você já reside aqui há 5 anos, né? Enfim, você tem esse direito e não perde a nacionalidade brasileira. Opa, isso é muito bom. Que conselhos, para terminar essa nossa conversa, quais são as lições pessoais que podemos compartilhar nesse momento com quem está lá do outro lado assistindo a gente? A imigração, né, me corrija se eu estiver errada, é uma luta, né? É uma luta, mas que depois você tem aquele gostinho de vitória, né? A partir do momento em que você já está aqui adaptado na cultura, né? Que você tem usufrui, né, de diversos benefícios que você tem no país, né? Como a segurança, como a saúde, né? Enfim, então eu acho que se você tem esse sonho, corra atrás desse sonho. Mas para realizar esse sonho exige um planejamento, e que esse planejamento ele seja consistente. E o que você precisar pode contar aqui conosco. Muito obrigado, fiquem bem e planejamento. Essa é a chave do sucesso, então. É a nossa dica do momento. Isso aí. Muito obrigado. Boa sorte. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.